O dia de hoje é um homem curioso, curiosíssimo, porque ele dedicou a sua vida a estudar a vida e a morte. E escreveu sobre os temas e participou como professor. A vida dele é simplesmente interessante porque é muito viva. Como eu, ele foi estudante do Ateneu Norte-Rio-Grandense e professor logo em seguida, exatamente como eu fui. Aluno e professor, encantado, como eu, pelo Ateneu, pela história do Ateneu. Que creio e tenho pedido que se colocasse uma placa dizendo que é um dos mais antigos, o segundo maior estabelecimento de ensino mais antigo do Brasil. Então, mas ninguém dá muita bola, muita pelota para isso. Eu escrevi com Eva, a professora Eva Arruda Barros, um trabalho sobre o Ateneu, liderado por ela, que é uma grande professora humana. Agora, Eva pesquisou muita coisa e apresentou, mas a história do Ateneu é simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica. Juarez participa da vida potiguar de uma maneira impressionante. Já tem 15 livros publicados. Todos eles com valor, porque ele tem valor pessoal e é um pesquisador, um estudioso, um professor que sabe e valoriza a profissão. Ele acaba de me dar este livro, que é Frases e Pensamentos dele. E eu já sei que são bons pela qualidade do seu trabalho que eu conheço. Escreveu a História da Anatomia, que é a partir do trabalho que é feito da dissecação, da análise de estudos de cadáveres. Essa história é muito antiga e fantástica. Este livro ele me deu para a nossa biblioteca da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Também, por outro lado, sobre a morte. Eu disse há pouco que ele estuda a vida e a morte, porque ele foi, ao longo da vida, um professor e um estudante. Continua a estudar e a escrever e a produzir. Fez um belíssimo trabalho sobre o Ateneu, que é interessante. Veja as figuras humanas que ele coloca aqui. E eu tenho muito orgulho de estar no meio desses pequenos retratos. A história do Ateneu tem momentos altos, momentos que se mantém vivo e atuante, graças aos seus professores, que são um orgulho nosso, que realmente é um orgulho do Rio Grande do Norte. E hoje é desconhecido, e se você examinar de cima para baixo o prédio do Ateneu, tem forma de X. O desconhecimento. Então é necessário que alguém coloque luz sobre esta história. Juarez, que é formado em nossa Universidade Federal, tem mestrado e sobre o objeto de seus estudos, biologia, na Federal do Rio de São Paulo, tem doutorado na Universidade Aberta de Lisboa e é um participante, um professor atuante, fantasticamente atuante. Vamos conversar um pouco com esta figura humana que eu disse a vocês, eu trago pessoas singulares. Ele é realmente uma pessoa singular. Eu tive a oportunidade, quando na Universidade Federal estava com o reitor, de receber do professor Otto Júlio Marinho uns presentes que eu dei a reitores da Alemanha, da França e dos Estados Unidos, em visitas que fiz. Eram borboletas do Brasil. Um trabalho notável que ele fazia com Otto Júlio Marinho.
e os professores ficaram encantados por receber um presente tão singular. Não é um livro que se levava comum que pode ter na biblioteca, mas uma borboleta do Brasil, e geralmente belas borboletas que estavam incrustadas naquele trabalho que ele vai falar um pouco sobre esse assunto. Mas muita coisa aconteceu na vida de Juarez. Eu vou começar a pedir a ele que comece pelo começo. Como foi sua infância em Natal? Primeiro, agradecer pelo convite para participar desse programa, cuja linha cultural é muito importante para o Rio Grande do Norte e, como o senhor falou, para o Brasil. Espero poder contribuir com este programa. Bom, a minha infância, na verdade, o senhor falando aí sempre de Potiguar, né? Na verdade, eu sou de Valença, do Piauí. Cheguei aqui com 7, 8 anos de idade, depois eu sou um natalense, a minha vida toda cresci, tive a partir da segunda infância, não é? A fase adulta e agora a terceira fase, evidentemente, né? Na homogeneidade que dizem. E sou potiguar por adoção, digamos assim. Mas tive uma infância muito boa aqui em Natal. Alcancei os anos dourados de Natal, saindo de uma, digamos assim, infância para uma adolescência, já no Ateneu Norte-Rio-Grandense, onde fiz o famoso, né, exame de admissão para entrar no Ateneu. Você sabe muito bem, naquela época que tinha, pela procura tão grande e excedente de candidatos, né, existia um exame de admissão que foi instituído em 1940 no Ateneu, não, no Brasil, e o Ateneu fez valer esse exame, né, por muitos anos. Professores que você lembra importantes no Ateneu, que foram seus professores? Olha, essa pergunta vem a calhar, porque o senhor bem sabe, foi também do Ateneu, né, sabe disso, que até 1961, que foi quando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi oficialmente, né, fundada, o Ateneu era considerado a Universidade Potiguar, a Universidade do Rio Grande do Norte, por seus professores de notório saber, professores que tinham conhecimento além do exigido, né? Então lá eu tive professores como o grande Vicente de Almeida, que era o professor de geografia, né? Que na verdade era uma inteligência que a gente não conseguia alcançar na época, né? Ele perguntava assim, quem foi Cândido Mariano da Silva Rondon? Os alunos, não sei. Mas se eu perguntar quem foi Edson Arantes do Nascimento, todos vocês vão dizer Pelé. Então, eu sinto pena daquele país que prefere o pé que chuta a cabeça que pensa. Ele falava isso para a gente, era uma aula. Então, veja, eram figuras assim, Barroso da matemática, né? Nós tivemos também Protásio Melo, que foi depois... Grande figura, seu professor de inglês, você foi professor de inglês também, né? Pois então, o Protásio foi meu mestre durante muitos anos, porque ele foi quem me levou para escrever a sociedade. Eu era aluno dele lá e ele disse, você futuramente vai fazer um curso para ensinar aqui, porque eu quero que você continue, tal. E assim foi. Olha, tem uma passagem, não sei se eu posso contar aqui, mas de repente, tendo mais cuidado com as palavras, talvez eu possa cortar, sua e de Protásio, que apesar da distância de idade com ele, eu chamava de Protásio, né? Ele adorava isso. E quando eu chegava na casa dele de tarde, a gente ia até à noite falando inglês, né? Eu sempre visitava ele. E Protásio me contou pessoalmente, né? Aliás, antes desse episódio, o senhor sabe que Protásio foi o tradutor oficial da base de Parnamirim, né, entre o governo brasileiro e o governo americano na época da guerra, né? E ele era considerado um homem de Estado, porque tudo passava pelas mãos dele. E todas as traduções oficiais eram com ele, porque ele dava aula de português para os oficiais americanos, né? E ao mesmo tempo fazia as traduções, né,
pertinentes ao serviço, né, que na época era chamado de serviço secreto. E Protásio, quando foi diretor, tinha um aluno lá, que era um aluno, não sei se a palavra podia ser ativista, ou era um aluno que fazia o movimento estudantil, cujo nome era Diógenes da Cunha Lima. E esse aluno, ele me contando essa história, né? Esse aluno, quando terminou o curso no Ateneu, sabe que o Ateneu tinha um protocolo burocrático que era essencial, muito importante. Todo mundo que concluía o curso no Ateneu científico tinha que ir lá na secretaria pegar uma certidão, né, de isenção de qualquer problema que tivesse. O aluno só era liberado do colégio quando tivesse com esse certificado na mão, de idoneidade. Pronto, era uma certidão de idoneidade. E aí, Diógenes da Cunha Lima, né, terminou o curso lá por volta de, acho que foi 64, se eu não me engano, 65. E foi lá na secretaria pedir o tal documento, né? A secretária mandou chamar o professor Protásio, né? Aí disse, olha, aqui o aluno Diógenes está pedindo, e eu não sei o que é que está vendo, que ele está pedindo com uma certa pressa, ele quer esse documento com uma certa pressa. Aí o Protásio olhou assim, não, pode preparar o documento. Depois vai levar o documento lá na minha sala e chame Diógenes lá. Ele narrando essa história, era uma coisa, parece que eu estou vendo como se fosse. E aí, terminado o documento, né, a certidão de idoneidade, ela levou para lá, para a secretária, né, para Protásio, a secretária levou para Protásio, né, e chamou Diógenes lá na sala. Diógenes chegou lá com aquela verve, né, que até hoje lhe é peculiar, né, muito alegre, risonho, professor Protásio e tal. Você está aí, Diógenes? Diógenes, você veio pedir a sua certidão de idoneidade. Foi, professor, estou precisando, terminei o Ateneu e tal. Pois aqui está, Diógenes, a sua certidão. Leu aqui, você não tem nada que desabone você. Está tudo ok. Aí Diógenes pegou o documento e leu lá, né, disse, professor, quer dizer que eu com este documento, eu estou liberado, né, do Ateneu, da minha vida aqui, com esse documento, né? Não, está tranquilamente, não tem nada contra você. Aí, Diógenes enrolou o documento, segurou o documento aqui. Professor, pois agora eu não vou sair daqui sem lhe contar um segredo, porque também para mim não seria uma coisa tão, né, eu teria que falar isso para o senhor, que é o diretor, né? O senhor lembra daquele quadro de Celestino Pimentel? Não, Monsenhor Mata. Do Monsenhor Mata, do ex-diretor Monsenhor Mata, que estava na biblioteca, lembro. E lembra que aquele quadro do Monsenhor Mata tinha desaparecido? Lembro, sim. Pois fui eu que ia. Foi você? Foi, mas já estou aqui com a minha idoneidade na mão. E tiramos o retrato, eu tinha colocado com a ajuda das secretárias do pessoal de lá, que não gostava de Monsenhor Mata, e ele tinha me dado um carão brabo, eu fiquei com raiva e tirei o retrato para me vingar. Nós colocamos debaixo de um estrado. Mofo, né, e tal, ele falou, mas aí, infelizmente, mofou. Mas não houve isso realmente? Houve, exatamente essa história. Vou contar uma outra anedota que Protásio me contou. Penso que ele ouviu de alguém ou ele mesmo achou. Ele disse, olha, eu estava tão, depois de uma presença nos Estados Unidos, eu estava tão fixado em inglês que cheguei lá no aeroporto do Rio de Janeiro e que queria colocar numa cesta, numa caixa de lixo, um papel que estava na mão, que inútil já. Aí vi a expressão paz no pedal. Não sei o que é. Como é que eu passo esse tempo, sou professor de inglês e não sei o que significa paz no pedal? Depois de um tempo parou, vi que não era isso, era piso no pedal. Isso era Protásio contando com bom humor fantástico a figura humana. Mas vamos diminuir um pouco a presença de figuras que você viveu, com você. Eu quero sobre você. Você começou com
professor de ciências biológicas. Graças a Deus tive a honra de poder contribuir, quando o doutor Otto se aposentou, né? Nós criamos, por sugestão minha, uma disciplina chamada Anatomia Comparativa dos Vertebrados, porque eu imaginava que a paleontologia por si só, ela não atendia à evolução dos animais, inclusive do homem. Era uma coisa que chegava ali e você não tinha um parâmetro para você comparar. Então, a título de exemplo no Reino Unido e também nos Estados Unidos, eles tinham uma anatomia chamada anatomia comparada. Como eu dominava muito bem inglês, comecei a manter contato com esse pessoal e acabei sugerindo na nossa universidade a criação dessa disciplina, que foi aceita e funciona até hoje. Ou seja, eu estou contente e satisfeito porque eu contribuí para que, né, se fizesse essa disciplina, principalmente no curso de Ciências Biológicas, que é o curso por excelência do Centro de Biociências. A propósito, eu tenho muito orgulho de ter participado e na minha gestão, como reitor, foi construído aquele centro magnífico que era, estava lá na inauguração. Estava lá, meio abandonado. Em 81, aquela inauguração. Eu estava lá. Então, e aí, a inquietude me levou, né? Porque quando eu passei no concurso, eu não era médico, não sou médico, mas eu sou biólogo. A medicina é um ramo da biologia, não é o contrário. Então não há nada que aconteça sobre a evolução humana que não seja antes na biologia. A biologia tem 40 ou mais especialidades, né? Inclusive a evolução humana é um ramo da biologia. E eu olhando aquilo ali, a gente dissecando os cadáveres, tanto é que tem um livro aí que o senhor falou, aquilo mexeu muito comigo, porque eu ficava questionando, puxa, aqui nós temos apenas órgãos, ossos, músculos, vísceras, né, sistema nervoso e tal, e esse indivíduo era uma pessoa viva, então onde é que está? Como é que essa energia que movia essa matéria, onde é que está? Eu comecei a me questionar e fui fazer, por causa disso, psicologia pensando que ia obter... Curiosíssimo isso. Fui fazer psicologia pensando que ia obter todas essas respostas, claro que não, mas clareou muita coisa. E eu fui trabalhar essa questão da terminalidade humana, que é a morte, né? Que era também já uma área discutida, né? Muito desbravada por Elizabeth Kübler-Ross, que era uma médica suíça que foi para os Estados Unidos e sofreu uma discriminação imensa lá, porém ela conseguiu reverter a situação e trazer para a medicina, né, os cuidados paliativos sobre o paciente terminal. Então veja, tudo isso eu acompanhava, porque eu li os livros que não chegavam aqui, né? E eu dizia, não, nós temos que fazer alguma coisa, porque o aluno de medicina que ia lá, o próprio Daladier viu isso lá, quando ele foi reitor também, disse, professor, também eu conheço de perto, né? Professor, é o seguinte, aqui os alunos de medicina, o primeiro contato que eles têm com o cadáver, porque existe uma diferença entre cadáver e defunto. O cadáver, para o estudo da anatomia, né? Então aqui é um impacto muito grande para o aluno. Nem todos os alunos chegam ali com 17, 18 anos de idade, eles não têm um preparo. E eu olhando aquilo ali, comecei a fazer umas pesquisas sobre o cadáver desconhecido, que vem da época de Vesalius. 1532, Vesalius fez a primeira dissecação exposta no mundo, em Pádua, na Itália. E aí foi onde a medicina começou. Leonardo da Vinci e Michelangelo estudaram também cadáver e era meio era proibido, a igreja não tocava. A sua observação é muito pertinente, por quê? Porque Leonardo da Vinci, maior gênio da humanidade, nós sabemos disso, né? Tranquilamente. Ele dissecava os cadáveres, porém era o seguinte, existia um código, né, da Santa Inquisição, que o morto ele tinha que ser velado, chorado e enterrado. Você não podia invadir o corpo humano. Então a medicina não ia crescer, porque enquanto você não estudasse as estruturas do corpo humano, que é o que Vesalius fez, tanto é que ele escreveu um livro chamado De Humani Corporis Fabrica, a máquina do corpo humano, né? Ele fez a dissecação e mostrou, olha, a medicina é isso. Agora podemos fazer cirurgias, porque nós conhecemos as estruturas do corpo humano. Então eu comecei a dar palestras sobre essa questão, né? E sugeri a criação
já nos anos agora 2000, né, perto de sair, me aposentei em 2020, né, com 42 anos de universidade. Eu sugeri a criação de uma disciplina chamada Fundamentos de Bioética e Tanatologia. Por quê? Porque tinha que se estudar, para se estudar sobre a morte, tem que se ter ética. Tem que se ter uma bioética. Não pode se estudar a morte sem... Você não pode pegar um cadáver aí e, sabe, sair estudando aleatoriamente. O meu sobrinho, muito querido e afilhado, Gustavo da Cunha Lima Freire, professor atual, escreveu um livro sobre esse tema e é professor ética e sentido terminativo da vida. Pois deixa eu lhe dizer, Gustavo foi meu aluno na universidade, que ele fez primeiro farmácia, e quando eu cheguei do meu doutoramento, Gustavo era o cara que eu tinha que falar com ele, porque ele fez ciências jurídicas sociais, né, e fez advocacia, e ele seria a pessoa para nós criarmos o fundamento de bioética e tanatologia. Aí eu chamei o Gustavo, né? Gustavo, estou com essa ideia aí. Então nós fundamos juntos essa disciplina. Tanto é que eu me aposentei e ele me chama todo ano para ir fazer a abertura do... Muito bom. Ele é muito dedicado. Eu fui muito dedicado. Quero muito bem a ele. Um ótimo professor. Ele fez o doutorado na Espanha. Na Complutense, em Madrid. E eu fui para a defesa da tese dele, para bater palma. Levei os dedos da mão direita e a palma da mão esquerda, feliz com o término do trabalho. Eu lhe digo mais, o doutoramento ali é rigoroso. O meu júri tinha 5 professores de doutoramento, inclusive o reitor. Foi um negócio assim que aquilo ali foi uma dádiva de Deus, porque eu não esperava. O meu doutoramento foi com distinção e louvor. Chamado no antigo latim summa cum laude. Lembra? Summa cum laude. Ou seja, então, era uma coisa assim que eu não esperava, que eu achava que eu ia fazer um doutoramento dentro dos padrões, mas não uma coisa tão... E quando eu vi que a coisa era rígida mesmo, tal, aí eu me desdobrei mais ainda e graças a Deus correspondi, né, e trouxe esses conhecimentos para a nossa UFRN. Você é professor de tanatologia e acho que tem uma visão fantástica sobre a vida e a morte. Você estudou os dois lados. O que é que você acha da eutanásia? Bom, a eutanásia tem não só 2 lados, tem alguns parâmetros que precisam ser. Por exemplo, no Brasil é proibido, na Suíça é liberado. Nós temos na Suíça o Instituto da Morte. A pessoa vai lá e se inscreve a vaga para morrer lá. Então veja, os continentes eles são contraditórios nas suas culturas. Então o que é que acontece? A lei no Brasil ainda não liberou a questão da eutanásia, muito embora se pratique veladamente. Por quê? Porque a pessoa não está ali cheia de tubos e a família vai chegar e dentro de uma certa ética, aquilo é feito. Porque não há o caminho é liberar a eutanásia com critérios. Porque não adianta você manter Aí vem o Edgar Morin. Sabe quem é Edgar Morin? Esteve aqui em Natal 4 vezes. Criaram lá no Xixila o grupo da complexidade. Convidaram o Edgar Morin para vir para cá. Né? Filósofo fantástico, né? Diferente. Fantástico, agora está com... Complexidade, está com toda 101 anos agora, vivo ainda na França, e ele dizia o seguinte: não é para animar, mas quem morre é o indivíduo, não é a espécie. Ou seja, através do processo de reprodução, a espécie vai manter, não é? Aqui em Natal começou a ser estudada a eutanásia, o Januário Sico publicou então, um trabalho interessante. Eu tenho o livro, eu tenho esse livro, Eutanásia, de Januário Sico, eu li, eu tenho a obrigação de ler esse povo todo aqui do Brasil. Então eu tenho esse livro, que é um livrinho pequeno. É um livrinho pequeno, assim, parece até livro de bolsa. Mas era um homem inteligente, ágil, demais, vivo. Ele já trazia essa preocupação naquela época, né, da eutanásia, ele já trazia, porque ele sabia que aquilo ali acontecia. Porque não adianta você querer... Então, o que acontece com a medicina, professor, hoje? A medicina é diferente da religião e a briga ela é milenar por causa disso, porque a religião se alvora entendendo mais a morte do que a ciência. E a ciência quer evitar a morte. Então, aí fica aquela... Tanto é que se for no
no UOL, vai na maternidade, vai no hospital, é cheio de freiras, pastores, padres. Por quê? Porque eles trazem um alento, né, para o moribundo, diferente da ciência. Então a ciência, o médico que perde um paciente, ele se sente derrotado. Ele acha que perdeu uma grande luta, né? Mas veja, até quando se coloca no óbito, no estado de óbito lá, falência múltipla dos órgãos, é porque o indivíduo não tem mais condições de estar vivendo ali. E vai mantê-lo em máquinas, né? Então, respondendo a sua pergunta depois de tudo isso, eu sou a favor da eutanásia e acho que a lei tem que melhorar para poder proteger isso. Eu acho que é uma evolução natural e é um momento de término da vida. Para quem estudou ética e tanatologia, sabe, como você, que há um fim. Para nós que somos religiosos, católicos, eu sou, aquilo é um começo de uma nova vida, uma vida espiritual diferente do corpo. Morre o corpo, você lembrou bem que há uma diferença do cadáver do defunto, mas mais ainda do término da vida e o começo de uma vida nova, esta separação natural. Isso está dentro da alma de cada um. Inclusive, professor, veja bem como nós somos, quando há a fecundação, a junção dos gametas, do gameta masculino e feminino, então há a fecundação realmente e a vida do indivíduo começa ali. Se multiplicar, as células se multiplicarem para poder formar os tecidos os aparelhos os sistemas. Então veja, aí o corpo é formado por vários sistemas, quase 12 sistemas, 12. Então você tem pele, você tem músculo, você tem osso, você tem digestivo, você tem respiratório, você tem... Se somar aquele, por exemplo, cardiovascular, aí são 2, né? Pulmonar e circulatório ao mesmo tempo, 2, são 12. Então veja, a vida útil desses sistemas é diferente um do outro. A pele envelhece mais rápido porque é a porta de entrada para o corpo, né? O maior dos órgãos humanos é a pele, né? Agressões físicas do meio ambiente, então vai envelhecer mais rápido. A musculatura já é mais resistente. O que resiste mais é o osso. Então veja, o grande segredo é que esses sistemas, eles têm que funcionar em comunicação um com o outro. Em harmonia, né? Em harmonia. Que tanto é que você vai ao médico lá, o cara diz, olha, doutor, eu estou com gastrite. Ah, o senhor está com gastrite? Tá. Aí pede para você uma bateria, mas doutor, eu estou com gastrite. E todos esses exames, por quê? Porque há uma correlação dos sistemas entre si. Se adoece um, fatalmente vai adoecer o outro. Se leva uma topada, aí inflama, começa pus, tal, essa pus cai na corrente, o sanguíneo vai lá para o cérebro. Ou seja, os sistemas eles se relacionam mutuamente. Muito boa essa aula que você está nos dando aqui. Então, quer dizer, aí é lógico que o indivíduo ele é perecível, não tem como, finito. Professor Juarez Chagas, eu tenho que agradecer a sua presença entre nós e esta aula fantástica que você deu a todos nós, e eu tenho certeza de que é do agrado do telespectador, de quem participa da TV Futuro, que é a TV que traz cultura para o Rio Grande do Norte, que sempre valoriza os aspectos culturais do nosso estado e do nosso país. Meus amigos, infelizmente a TV tem esse prazo, estamos terminando, e eu queria que você, que está me ouvindo, se gosta, que divulgue o nosso programa, divulgue a TV Futuro com o trabalho notável que ela tem feito no Rio Grande do Norte. Nós estaremos com você todo sábado, às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Fique sempre conosco e valorize as figuras humanas singulares com o professor Juarez Chagas, que deu este benefício a nós da sua presença.